Olá pessoal, bem-vindos então à aula 2 de cálculo 1, né? Hoje nós vamos falar de limites. Limites é um tema inevitável para falar de cálculo. Como a gente bem viu na aula 1, a estratégia geral, né, de cálculo em geral é, dado um problema cuja solução exata não é conhecida, a gente primeiro consegue uma aproximação para a solução e aí a gente passa para a solução exata através de um processo que a gente chama de limite. Então hoje nós vamos ver direitinho qual que é a definição de limite, como lidar mais ou menos com esse tipo de notação, com esse tipo de ideia. Envolve um pouquinho de lógica, mas não é nada assim fora do comum, tá bom? Então vamos lá, vamos começar direto com um exemplo e a gente vai aos poucos formalizando as nossas definições e tentando entender direitinho o que está acontecendo com todos os detalhes necessários. Vamos lá. Muito bem. Então, mais uma vez, pessoal, vamos colocar aqui um exemplo concreto, né, no qual a gente possa basear as nossas contas. Então é a seguinte, vamos pegar aqui de novo, né? Acho que uma função bem conhecida, o gráfico da função y igual a x ao quadrado. A gente fixa um ponto qualquer aqui, o ponto, por exemplo, de coordenadas 1 e 1 ao quadrado. 1 ao quadrado também é 1, né? Então se o x é 1, o y é 1. A nossa pergunta aqui seria, então, vamos tentar calcular qual é a reta tangente ao gráfico da função y igual a x ao quadrado, que passa por este ponto. Tá? Nós não temos uma definição muito precisa do que é a reta tangente, mas o processo que nós vamos descrever agora vai servir como definição de reta tangente, tá legal? Então veja só, primeira observação. Para obter a equação de uma reta, a gente precisa de dois ingredientes. Um dos ingredientes é um ponto que pertence à reta. Então nós já conhecemos um ponto que pertence à reta, é o ponto 1, 1. E o outro ingrediente, pessoal, é a inclinação, que é igual a tangente desse ângulo θ aqui, né, que ela faz com o eixo x. Ok? Então, já dado que o ponto 1, 1 é conhecido, se nós determinarmos a tangente desse ângulo θ, a inclinação dessa reta, esta reta tangente aqui está determinada. Então, o nosso problema algébrico não é nem de calcular a reta em si, mas sim de calcular o coeficiente angular desta reta. Tá? E qual que é a estratégia? Já falamos para vocês, né? A estratégia é a seguinte, nós vamos primeiro obter uma solução aproximada. Tá? A gente sabe que se a gente quer desenhar uma reta, a gente precisa de dois pontos, né? Dois pontos determinam uma reta. Então, se eu pegar um outro ponto qualquer aqui no gráfico, eu posso, nossa senhora, que horror, né? Fazer a reta que passa por esses dois pontos, desde que esse ponto seja suficientemente gordinho, né? Esta reta que eu tracei aqui, ela não é a reta tangente, tá bom? Então, como é que a gente obtém a partir desta reta errada aqui, a reta correta, que é a reta tangente? Bom, o processo é um processo de limite. Vou fazer um desenho maior aqui, para ver se as coisas ficam um pouquinho mais claras. É assim, né? Então, ó, eu tenho ponto aqui, vou desenhar as coisas um pouquinho fora de escala, para facilitar a confecção do desenho. Tá? Então, eu tenho um ponto de coordenadas 1 e 1 aqui, e eu quero desenhar, eu quero descobrir quem que é essa reta tangente ao gráfico. Tá bom? Então, qual que é a nossa estratégia? Pegue um outro ponto qualquer sobre o gráfico. E agora considere esta reta que passa por esses dois pontos aqui. Tá? Esta reta não é a reta tangente. Tá? Essa reta aqui passa pelos pontos, digamos, esse aqui é o ponto x, aqui é o ponto x ao quadrado. Né? Esta reta, não repetimos, ela não é a reta tangente que nós estamos procurando, mas aí agora nosso raciocínio, ela não é sequer uma reta, não é uma coisa torta essa curva aqui, mas dane-se. O nosso raciocínio é mais ou menos o seguinte. Vamos pegar esse ponto aqui, esse ponto está muito longe do ponto 1, vamos deslocar esse ponto e trazer ele um pouquinho mais para perto. Tá? E vamos considerar essa nova reta aqui. Essa nova reta não é tangente ao gráfico nesse ponto, assim como a primeira também não era. Só que a nossa observação, entre muitíssimas aspas, é que esta segunda reta aqui ela é mais tangente ao gráfico do que a primeira. Então, mais tangente. A primeira reta era muito longe da reta tangente que estava procurando, esta segunda é um pouco, digamos assim, menos pior. Tá? E basicamente essa que é a ideia. Vou continuar fazendo o desenho para ver se as coisas ficam um pouquinho mais claras. Pega um ponto agora um pouquinho mais perto do ponto 1, 1 e traça essa nova reta. Tá bom? Eu estou traçando aqui uma sequência de retas 1, 2, 3 e conforme este ponto vai se aproximando do ponto 1, 1, este conjunto de retas secantes ao gráfico vão se aproximando aos poucos da reta tangente que a gente está procurando. Legal? Muito bem. Vamos fazer uma conta então. Vamos calcular o coeficiente angular desta reta aqui, x
que passa pelo ponto x de x ao quadrado e pelo ponto 1. Tá? Então o coeficiente angular da reta é como? É a diferença dos y dividido pela diferença dos x's. Então, esse coeficiente angular desta primeira reta secante ao gráfico é x ao quadrado menos 1, a diferença das alturas, dividido pela diferença aqui das coordenadas x. Legal? Este m calculado aqui, então é o coeficiente angular desta reta secante, do ponto x ao quadrado. Tá? Este coeficiente angular não é o coeficiente angular da reta tangente que nós estamos procurando. Para obter o coeficiente angular da reta tangente que nós estamos procurando, este ponto x ao quadrado aqui, ele tem que se aproximar cada vez mais do ponto 1. Mas note que para traçar essa reta, né, essas retas secantes ao gráfico aqui, para que se aproximam da reta tangente, eu não posso pegar o x ao quadrado exatamente em cima do ponto 1, porque senão, em vez de ter dois pontos para traçar reta, eu vou ter um ponto só, e eu não consigo traçar reta. Tá? Então a minha ideia é que eu vou trazendo esse ponto cada vez mais próximo do ponto 1, mas para fazer a conta eu não posso encostar no ponto 1, tem que sempre manter uma pequena distância. Muito bem, esta é a notação de limite. Então o coeficiente angular que nós estamos querendo procurar, né, da reta tangente, ele é o limite dessa expressão x ao quadrado dividido por x menos 1, quando o x se aproxima de 1. Note que para x igual a 1 eu não consigo fazer a conta, porque vai ficar uma divisão por zero, né? 1 menos 1 é zero. Então, assim, este limite aqui é o coeficiente angular então, da reta tangente que nós estamos procurando. Tá? Então, a pergunta é, qual que é? Quando eu escrevo o limite de x tendendo a 1, desta expressão x ao quadrado menos 1 dividido por x menos 1, o que eu estou querendo dizer? A nossa pergunta é assim, conforme o x vai se aproximando do 1, esta expressão aqui está se aproximando de que número? Tá? Bom, em geral, calcular a resposta para esse tipo de problema é muito difícil. Mas neste caso aqui, nesse caso específico, é fácil. Por quê? Vamos ver o seguinte. Esta expressão x ao quadrado menos 1, ela pode ser fatorada. Tá? Então, esse aqui é o produto x menos 1 vezes x mais 1. Né? Lembre-se aqui aquela fatoração de diferença de quadrados, 1 é 1 ao quadrado, né? Então fica a diferença vezes a soma, dividido por x menos 1. Tá? E como o x é diferente de 1, as duas coisas cortam aqui, eu estou calculando o limite da expressão x mais 1, quando o x se aproxima de 1. Ora, quanto mais o x se aproxima de 1, essa expressão aqui é fácil de calcular de que número ela está se aproximando. Ela está se aproximando do número 1 mais 1, que é 2. Tá? Conclusão. O coeficiente angular desta reta tangente ao gráfico aqui no ponto 1 é 2. Tá? Este ângulo da reta tangente aqui, a tangente deste ângulo, é 2. Tá? Se eu tenho o coeficiente angular que é 2, né? A inclinação da reta e o ponto 1, a reta tangente está determinada. Tá? Bem, basicamente, pessoal, esse aqui é o problema do cálculo da reta tangente, que é o problema da derivada. Tá bom? Agora vamos assim fazer a definição certinha da definição, do que quer dizer com limite, e tentar explicar com os detalhes. Tem umas sutilezas aqui e algumas coisas que às vezes ficam um pouquinho difíceis da gente engolir pela primeira vez, requer um pouco de tempo também para a gente se acostumar. Legal? Então vamos tentar dar uma definição e ver se a gente entende a definição. Legal? Então, definição. Nós vamos escrever coisas desse tipo aqui, que é limite, então vai ter uma função f de x, quando x tende a A. Eu quero falar que o limite desta função é L. Bom, então o que é esta função f de x? A função f de x ela vai estar definida em algum intervalo, tá? Em algum intervalo aberto, que contém o número a. Né? Exceto possivelmente no a, não é necessário que o a pertença ao domínio da função para nós fazermos essa conta. Né? Então, vou acabar de lembrar, né? O exemplo que a gente calculou. Limite de x tendendo a 1, de x ao quadrado menos 1, dividido por x menos 1. Essa aqui é a minha função f de x. Tá? Note que esta função está definida para todo número x que não é o próprio 1. Tá? Então, esta função está definida num intervalo aberto que contém 1, certamente, mas no 1 em si, né, exceto possivelmente no 1. No 1 esta função não está definida, mas isso não importa. Tá? A gente calculou que esse limite é 2. Né? Quando eu falo que o limite da minha função f de x, quando o x tende ao número a, é L, né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que conforme o x vai se aproximando de A,
f de x se aproxima de L. Tá bom? Então A aqui é um número real, L também é um número real. Então essa seria a nossa primeira definição que eu vou colocar entre aspas. Então é quando x se aproxima de A, f de x se aproxima de L. Tá bom? Tem um probleminha com essa definição. Tá? Vamos lembrar, em todos os momentos aqui o x é diferente de A. Né? O que acontece com o x igual a não é importante para o cálculo do limite. Muito bem. Tem um probleminha aqui com essa definição que é o seguinte, e tem que ficar claro, por isso que essa definição está entre aspas. O problema é o seguinte. Nós queremos dar uma definição precisa do ponto de vista matemático, e aqui a gente tem o problema que é, quando eu falo que o x está se aproximando de A e que o f de x está se aproximando de L, a pergunta é, o que significa dois números reais estarem próximos? Né? Uma alternativa é a gente dizer que a diferença entre o x e o A é pequena. Né? O x está próximo de A se a diferença entre o x e o A, se a distância entre eles é bem pequena. O que nos leva à pergunta, o que é um número pequeno? Dependendo do que a gente estiver fazendo, um certo número positivo pode ser pequeno ou grande, depende da aplicação, e se for um problema de física, depende de qual unidade a gente usa, etc. Tá? Então, assim, não existe uma definição para um número que seja pequeno. Portanto, a nossa primeira definição de limite ela tem um problema de ser usada como definição formal. Né? Então, a definição correta que a gente quer dar é a seguinte. Quando eu falo que f de x está se aproximando de L, né? Quando eu falo que f de x se aproxima de L, eu estou querendo dizer que a diferença entre o f de x e o L fica tão próxima de zero quanto a gente desejar. Bom? Então, assim, não é fica menor do que 0,1, fica menor do que 0,01, fica menor do que qualquer número positivo. Tá? É claro que é um preço a pagar. Se eu quero que se a diferença entre o f de x e o L eu quero que seja muito pequena, provavelmente esse x vai ter que estar, né, muito pertinho do A. Então, o jeito da gente escrever a definição, o jeito usado, é falar o seguinte. E aqui começa a aparecer umas letras gregas que em geral as pessoas se assustam, né? Para todo epsilon positivo, eu vou explicar, vou escrever, tá bom? Existe um delta positivo também, tal que, então olha só, quando a diferença entre o x e o A for menor do que delta, também positiva, isso aqui vai implicar que o f de x menos o L, a diferença disso em módulo é menor do que epsilon. O que eu estou querendo dizer com isso? Então vamos lá, agora sim a gente vai ter uma noção de. Esta é a formalização de que os números ficam muito próximos um do outro. Legal? Então esse número epsilon aqui, ele é meio que assim, a tolerância, digamos, o erro permitido, né, a distância que nós estamos tolerando que existe entre o f de x e o L. Então note que para qualquer número positivo epsilon, eu consigo tornar a distância entre o f de x e o L menor do que epsilon. Lembre-se, né, pessoal, que a distância entre dois números reais é o módulo da diferença. Tá bom? A distância geométrica na régua ali, né, entre os números A e B é o módulo de A menos B. Tá bom? Então, quando eu falo que o módulo de f de x menos L é menor do que epsilon, quer dizer que a distância entre esses dois números é menor do que epsilon. Tá? Então, qual que é o espírito da afirmação 2? Eu consigo tornar a diferença entre o f de x e o L menor do que epsilon para qualquer epsilon positivo. Tá? Então isso quer dizer que o f de x fica tão próximo de L quanto nós quisermos, quanto nós assim o desejarmos. Claro que se esse epsilon aqui, quanto menor ele for, qual que é o preço a pagar? Esta desigualdade que f de x e L vão estar próximos, né, uma distância menor do que epsilon, só vai ser verdadeira, com certeza, quando a distância entre o x e o A for menor do que um certo delta. Tá bom? Que é um número positivo desconhecido que depende do epsilon. O que isso quer dizer? Eu fixado uma tolerância, né, admissível aqui na diferença entre o f de x e o L, eu vou conseguir achar uma distância correspondente entre o x e o A, de tal modo que sempre que a distância entre o x e o A for menor do que esse número delta, com certeza a diferença entre o f de x e o L é menor do que epsilon. Vamos fazer um desenho do que isso significa. Olha lá. Aqui é assim, né? Eu tenho aqui um Azinho. Tá? O x está variando aqui está o limite L. Vamos dizer que o gráfico da função é alguma coisa assim. Tá? A função não precisa estar definida no A, então vou deixar uma bolinha aberta aqui só para exemplificar.
Esse aqui é o gráfico de y igual a f de x. Eu quero dizer que a f de x, né, ó, conforme o x vai se aproximando do número a, o f de x está se aproximando de L. Tá bom? Então, como é que isso aqui funciona? Isso aqui funciona assim. Vamos aumentar aqui, ó. Eu começo dando um epsilon. Uma distância epsilon. Então, aqui é o número L mais epsilon e L menos epsilon. Os números que estão dentro desse intervalo são os números que a distância deles até o L é menor do que epsilon. Tá bom? Então, quando eu falo que a distância entre f de x e L é menor do que epsilon, eu estou dizendo que o f de x cai nesse intervalozinho aqui, tá bom? Então, dado um epsilon positivo pequenininho, eu quero garantir que a distância entre o f de x e o L fique menor do que epsilon, tá bom? Então, eu quero que o f de x, quando eu calcular, caia nesta faixa aqui que eu estou dizendo, nessa faixa horizontal. Ó, por exemplo, se eu pegar esse x aqui, ó, para este valor de x, a distância entre f de x e L é maior do que epsilon. Então esse x aqui vai tornar a distância entre f de x e L grande, inadmissível. Eu quero garantir que a distância entre f de x e o L fique menor do que epsilon. Tá bom? Então o que eu estou dizendo é o seguinte na nossa definição. Existe uma distância correspondente em torno do A aqui. Esse aqui é o número A, que eu vou chamar de delta. Tá bom? Por exemplo, o nosso delta acho que vai ser isso aqui. Ó, isso aqui funciona. A mais delta e A menos delta, com a seguinte propriedade. Toda vez que o x estiver aqui dentro, a distância entre o f de x e o L, veja que se eu calcular para qualquer valor de x aqui, dentro desse intervalo, o f de x, eu vou ter pontos, distâncias f de x estão dentro dessa faixa. Tá legal? Então, ó, para este epsilon, representado por essa distância aqui, este deltazinho aqui serve. Se o x não estiver muito longe do A, o f de x também não vai estar muito longe do L. Tá? Note que se o x estiver muito longe, maior do que essa distância delta especificada, eu posso achar um f de x, né, que está longe do epsilon, eu caí fora dessa faixa determinada. Tá bom? A ideia é que para todo epsilon positivo eu consigo achar um delta correspondente, ou seja, se eu pego um epsilon menorzinho e pego uma faixa ainda mais estreita, minha tolerância, né, minha distância admissível para o L aqui diminui, então eu vou ter que correspondentemente achar um delta ainda menorzinho aqui para fazer essa nova desigualdade ser verdadeira. Né? Minha menor do que epsilon aqui, o epsilon diminuiu, o delta vai ter que diminuir também. Vamos fazer um exemplo bem claro, que é um exemplo mais fácil, um desenho, na verdade, mais simples do que esse, para o exemplo que a gente acabou de resolver algebricamente. Tá? Então, olha só, a gente calculou isso aqui, né? O limite de x ao quadrado menos 1 dividido por x menos 1 é 2 quando x tende a 1. Nós fizemos essa conta. Tá? A nossa observação é que quando o x era diferente de 1, a nossa expressão na verdade era x mais 1. Tá? Então o gráfico desta função aqui, que é a nossa f de x, ele é assim, ele não é difícil de fazer. Ele é simplesmente o gráfico da função y igual a x mais 1, só que no x igual a 1 eu não tenho definição nenhuma. Tá? Então, y igual a x mais 1 é o gráfico de uma reta. Legal? Isso aqui é o y igual a x mais 1, y igual a f de x. Tá? No 1, a função não está definida, aqui seria o valor 2, né? E nós estamos querendo calcular esse limite. Vamos colocar aqui um pouquinho mais para cima esse eixo. Tá? Muito bem, então como é que quer dizer que o limite aqui é 2? Vamos ver como é que isso aqui funciona em termos de épsilons e deltas, né? Note que se eu pegar um epsilon aqui, 2 mais epsilon, 2 menos epsilon, esses dois valores, como é que eu faço para garantir que o gráfico da minha função sempre esteja dentro desta faixa? Bom, quem que é o delta correspondente aqui que faz as coisas caírem no intervalo desejado? Esta reta aqui, pessoal, que é y igual a x mais 1, a inclinação dela é 1. Então esse ângulo aqui, ó, é 45 graus. A gente sabe isso, né? Isto quer dizer que este epsilon, esta distância que eu coloquei aqui a mais, é exatamente essa. Tá? Então esse aqui é o 1 mais epsilon. Isso nos quer dizer que esta distânciazinha que é o delta que funciona é exatamente o epsilon. Tá?
Então, na nossa afirmação ficaria assim, né? Para todo epsilon maior do que zero, né? Existe um delta, que no caso é o nosso próprio epsilon, a gente vai verificar isso, né? Tá ok. A distância entre o x e o 1, né? For menor do que esse delta, que é o próprio epsilon, então, né, a distância entre o f de x e o 2, que é o valor calculado, fica menor do que o epsilon. Né? Vamos ver se esse delta é igual a epsilon aqui, que geometricamente parece funcionar. Algebricamente as coisas dão certo, né? Então, quando eu falo que eu quero que o f de x menos 2, f de x menos 2 seja menor do que epsilon, isso quer dizer que, né, o f de x, no valor de x diferente de 1, é o próprio x mais 1. Tá? Esse é o cálculo aqui, né? Então, esse x mais 1 menos 2 fica x menos 1, menor do que epsilon. Então, note que, se eu quiser que a diferença entre o f de x e 2 fique menor do que epsilon, basta que a distância entre o x e 1 seja também menor do que epsilon. Então, esse delta aqui que a gente queria achar é o próprio epsilon. Tá? Vejam que isso é um jogo meio complicado. Né? Várias coisas aconteceram aqui. Então, quando eu acho que o limite de uma função f de x é L, quando eu acho que o limite é L, isso significa que para todo epsilon positivo eu tenho que achar um delta correspondente. Este delta depende do epsilon. Então, neste exemplo super trivial, digamos assim, que a gente viu, nosso primeiro exemplo, dado um epsilon positivo, qual que é o delta que funciona? É o próprio epsilon. Tá? É claro que, em geral, a expressão para o delta vai ser bem mais complicada, não vai ser só o próprio epsilon, vai ser uma coisa mais emocionante, né? Mas esse é o nosso primeiro exemplo, o delta que funciona é o próprio epsilon. Então, o jogo seria esse. Dado um f de x, né, dado uma função f de x, que quer calcular um limite, você acha que o limite é L. Então, uma vez que você acha que o limite é L, você tem um candidato ao limite, né, no nosso caso é 2, aí teria que entrar no jogo se dado que o epsilon, quem será que é o delta correspondente? Né? Então, é meio complicado isso aqui, e note o seguinte, uma boa notícia, né? Esse 2 aqui, que é o valor do limite, nós não calculamos, nós não chegamos a esse valor 2 fazendo contas com épsilons e deltas. Esses épsilons e deltas servem aqui para verificar que o limite é 2. A gente chegou a uma conclusão que esse limite é 2 com um raciocínio muito mais simples. A gente fatorou a expressão e aí olhando para isso daqui, bom, quando o x se aproxima de 1, essa expressão se aproxima de 2. Então, isso é uma coisa comum no cálculo de limites, que é o seguinte. A definição do que é um limite não é o método que a gente usa para calcular o limite. Tá? Então nós adivinhamos que o limite é 2 fazendo uma conta, uma fatoração, diferença de quadrados, e aí pronto. Agora, formalmente, se eu quero mostrar que o limite é 2, aí entra essa brincadeira dos épsilons e deltas. Então, para a gente, pessoal, esses épsilons, esses deltas, eles servem como definição de limite, mas eles servem como verificações formais, para fazer propriedades formais de limite, ele vai servir. Né? Não significa que na hora de calcular limites, nós vamos usar épsilons e deltas. Na hora de calcular um limite desconhecido, nós não usamos nem épsilons, nem deltas. Tá? Na hora de calcular limites, a gente usa alguns truques algébricos, como a gente acabou de fazer. Tá? Então, eu vou fazer mais um exemplo de um limite aqui, para vocês entenderem como é que funciona. Então, essa parte de truques algébricos. E depois, nós vamos mostrar nessa parte de épsilons e deltas, como é que a gente usa esses épsilons e deltas para justificar formalmente algumas coisas que parecem óbvias. Tá? A moral da história é que os épsilons e deltas aqui, eles não são absolutamente necessários para você saber fazer contas. Mas para provar teoremas e colocar toda a teoria em, digamos assim, bases sólidas, aí é necessário entender esse tipo de coisa. Tá? Nós vamos discutir como fazer contas e como demonstrar as coisas usando essas formalidades nas aulas seguintes. Tá? Então a gente vai fazer um pouco de conta, um pouco de teoria e assim a gente vai levando. Tá joia? Vamos fazer uma conta agora, que vocês veem que na prática, digamos na prática, entre aspas, calcular limites não é tão difícil assim. O bom senso e a habilidade algébrica são muito mais importantes do que manipulações de épsilons e deltas. Tá legal? Então vamos lá. Vamos calcular aqui, né? Um limite que a gente ainda não fez. Vamos pegar esse aqui, por exemplo. Né? Na prática, as coisas são mais fáceis de entender do que fazendo contas. Vamos calcular o limite quando t tende a zero. Desta expressão aqui, esse é um exemplo clássico. T ao quadrado mais 9, né? Menos 3, dividido por t ao quadrado.
Não vem ao caso aqui porque a gente quer calcular esse limite, tá? É, nós vamos ver que os exemplos importantes de limites são cálculos de retas tangentes, derivadas e cálculo de áreas, que são as integrais. Tá? Isso aqui é um exemplo disfarçado, mas não precisamos saber de onde ele vem. Eu só quero saber, né, genericamente, como um desafio, quando t está se aproximando de zero, esta expressão, né, raiz quadrada de t ao quadrado mais 9, menos 3 dividido por t ao quadrado, do que ela está se aproximando? Bom, veja que quando t se aproxima de zero, t ao quadrado mais 9 está se aproximando de 9, cuja raiz quadrada é 3. Então aqui o numerador está ficando pertinho de 3 menos 3, que é zero. E o t ao quadrado aqui também se aproxima de zero. Então fica uma fração. Tem uma fração que ambos, o numerador e o denominador, estão se aproximando de zero. E eu não sei essa divisão está se aproximando do quê, né? Minha intuição não me diz muita coisa. O truque aqui é o seguinte, pessoal. Nós podemos multiplicar em cima e embaixo por 1. Por 1 disfarçado de t ao quadrado mais 9 mais 3, dividido por raiz quadrada da mesma coisa, né? Eu não falei a raiz quadrada, t ao quadrado mais 9 mais 3. Né? Note, fazendo essa multiplicação, eu estou multiplicando por 1, não estou alterando o valor de coisa alguma. Mas qual que é a vantagem de fazer isso? É que agora eu estou calculando o limite de t tendendo a zero de uma expressão que vai simplificar. Aqui em cima eu tenho a diferença vezes a soma, então é um produto notável, vai ficar o quadrado do primeiro elemento, some a raiz quadrada, menos o quadrado do segundo elemento dividido pelo produto. Aqui embaixo a gente não faz nada, deixa esse produto feião aqui, não tenta mexer no que já está horrível. Né? Corto o 9 aqui, e ódio, vai ficar t ao quadrado dividido por t ao quadrado, que eu posso cortar o t diferente de zero mesmo, vai ficar um limite de t tendendo a zero de 1 sobre raiz quadrada de t ao quadrado mais 9 mais 3. Tá? Então, para o t diferente de zero, a nossa expressão original é igual a essa. Tá? Quando o t é diferente de zero. Ok? A vantagem dessa segunda expressão, dessa última que nós obtivemos, é que ele agora é extremamente simples de calcular para quanto isso aqui está se aproximando quando o t tende a zero. Note que quando t tende a zero, aqui embaixo, essa raiz quadrada vai ficar t ao quadrado mais 9, que está ficando muito próximo de 9, né? Porque o t se aproxima de zero, 0 ao quadrado mais 9, 9. Raiz quadrada de 9 é 3, 3 mais 3 é 6. Então, esta expressão está se aproximando de 1 sexto. Ok? Ou seja, na prática, digamos na prática entre aspas, na prática matemática do cálculo, para fazer uma conta, para tentar descobrir um limite, é mais útil saber esses truques algébricos aqui, de fatorações, produtos notáveis e coisas assim, do que ficar trabalhando com épsilons e deltas. Né? Com épsilons e deltas seria praticamente impossível de ver que o limite dessa expressão é 1 sexto. Tá? Agora, neste momento, se nós quiséssemos, nós poderíamos pegar esse valor de 1 sexto e verificar através dos épsilons e deltas que ele de fato é o valor do limite. Eu não vou fazer isso aqui porque vai ficar uma conta muito feia. Né? Um dia a gente pode pegar uma conta feia dessas para fazer. Né? Mas, na prática, qual que seria assim, é a boa notícia? Para calcular um certo limite, a primeira coisa que a gente tenta fazer, né, é uma substituição direta. Né? O x ou t está se aproximando de um número, você vê aquele número na expressão que se dá para fazer a conta. Se não der para fazer a conta, isso significa que é um problema de limite de verdade. Né? Os limites meio bobos, que sempre falar substitui, não fazem jus ao nome de cálculo. Tá? Esse último exemplo que a gente acabou de ver, o primeiro, do x ao quadrado menos 1 dividido por x menos 1, são exemplos mais, digamos assim, do mundo real. E quando aparece um limite desses, tem que ter algum truquezinho ali para a gente resolver, para se livrar das coisas que não fazem a conta dar certo, até obter uma expressão meio bobinha, digamos, entre aspas, de modo que a gente consiga fazer a conta e adivinhar o valor do limite. Né? Observação, que é uma coisa que eu acho que precisa ser discutida mais com cuidado, a gente vai fazer isso nas aulas seguintes. E é isso aqui, ó. Eu estou calculando o limite quando t tende a zero. É o limite quando t tende a zero. E o cálculo desse limite dessa expressão, né? E antes, no nosso exemplo anterior, a gente acabava com o limite de x mais 1 quando x tende a 1. O que nós falamos nas definições é que no cálculo desses dois limites aqui, não importa o valor da expressão, quando x é 1
ou quando t é zero. Né? O x está se aproximando de 1, o t está se aproximando de zero. Né? Eu quero saber o que acontece com o valor da expressão. Né? Então, o valor da expressão no x igual a 1 e no t igual a zero, a princípio é irrelevante para o cálculo do limite, para a definição do que o limite significa. Entretanto, nesses dois exemplos aqui, nós obtivemos que o cálculo do limite é obtido exatamente substituindo o valor do x por 1 aqui, e aqui eu vou substituir o valor de t por zero. Né? Parece meio estranho que em um momento a gente fale que o valor do limite, você não pega o valor da variável t ou x igual ao número que está aqui, não é? Ele está se aproximando, mas não é igual, mas na hora de fazer a conta, você vai lá e coloca o valor exatamente igual e faz a conta. Né? Parece isso meio esquisito, e isso vai nos levar à discussão do que é uma função contínua. Né? Então, daqui a pouquinho a gente vai ver aí o que significa essa função, essa palavra função contínua. Isso é um adjetivo que a gente coloca na função. São funções que têm propriedades especiais, né? E uma das propriedades especiais das funções contínuas é que elas meio que cálculo de limites de funções contínuas são coisas triviais. Basta você, digamos assim, substituir o valor do número na expressão da função e fazer a conta. Tá? Esta aqui foi só a primeira aula de limites. Nós vamos discutir essas coisas com um pouco mais de detalhes, tanto fazendo mais exemplos, quanto falando também mais especificamente dessas definições esquisitas com épsilons e deltas, provar algumas propriedades, para ver se a gente se acostuma com elas, e aos pouquinhos essas coisas vão entrando no nosso DNA. Tá bom? Até a próxima então.